Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de terça-feira da nossa programação Terça Teológica. Nós estamos no mês de junho e por isso as aulas estão sendo só gravadas, não estão sendo presenciais, somente gravadas, tá? Mas isso não quer dizer que você também não possa participar. As aulas são gravadas, mas o chat é ao vivo, vai ter interação, então você pode fazer o seu comentário, você pode fazer a sua pergunta, que a gente vai estar interagindo ali no chat. Eu ia falar no site, não, no chat. Como vocês estão vendo hoje, estou aqui na igreja Plena de Caraí, para aqueles que não conhecem, e estão assim, sendo muito bem-vindos todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente dar continuidade à nossa série sobre igreja. Nós começamos em fevereiro desse ano falando sobre Romanos e foi até há pouco tempo, foi até, se eu não me engano, até o finalzinho de maio. E aí, em junho, nós estamos entrando agora com a série sobre igreja. A pergunta que nós estamos respondendo é: qual é a importância da igreja local na nossa vida cristã? E aí, a aula passada foi sobre 5 motivos para amar a igreja. Eu tenho muitos, tem milhares de motivos. Se você não assistiu, assista a aula passada também, faça seu comentário lá, dê os seus motivos para amar a igreja local. E hoje eu quero conversar com vocês sobre serviço. Eu quero falar sobre a importância do serviço na igreja, a importância do serviço da igreja, a importância do serviço para a igreja, tá? Então vamos começar dizendo o seguinte: nós aqui, não sei se você já sabe disso, pode ser que não saiba, pode ser que saiba, se você já frequenta a igreja há um tempo, nós somos uma igreja reformada por causa da reforma protestante, e nós somos também de ideologia calvinista. A ideologia calvinista tem 5 pontos principais, eu vou falar rapidamente sobre isso, que esse não é o meu assunto hoje, tá, gente? Mas é só para dar uma introdução. Então, os 5 pontos são depravação total, eleição individual, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Mas para além desses 5 pontos, e é isso não é para a gente conversar sobre isso agora, não é para a gente discutir isso agora, eu só queria dar essa introdução, o calvinismo também aborda o que eles chamam de mandato cultural, que nada mais é do que sermos aquilo que fomos criados para ser. O que fomos criados para ser? Fomos criados para ser a expressão da Trindade para toda a criação. Então, o mandato cultural diz que o homem tem que investir na cultura, tem que investir na sociedade, o homem cristão, a mulher cristã, para que seja ali a representação da Trindade, para que faça diferença. Não para que tome forma da cultura, né? Não para que se acomode aquilo ali, mas pelo contrário, para que transforme a cultura, para que ela se desenvolva cada vez mais diante daquilo que Deus quer que ela seja. E aí, gente, o mandato cultural, ele vem basicamente firmado nas passagens na passagem de Gênesis, do versículo 26 ao 30, e mais ou menos, mais especificamente no 28, que é aquele versículo que diz: sede fecundos, multiplicai-vos, sujeitai a vocês todos os animais, todos os peixes do mar, todos os animais da terra, toda a criação. E aí eles pegam esse versículo para explicar que o homem precisa sujeitar toda a natureza e também toda a expressão, né, da natureza, toda a expressão do homem, toda a expressão cultural para a glória de Deus, para a honra e glória de Deus. E nesse aspecto, sobre a sujeição da cultura, o calvinismo é muito forte, muito impactante, de dizer que nós precisamos estar em todas as partes. Bom, não é para, como eu falei, não é para que a gente se molde à cultura, mas é para que a cultura seja moldada de acordo com os princípios, de acordo com os valores de Deus. Não é para que a gente imite os valores, as culturas que o pecado vem deturpando ao longo do tempo. Não, para que a gente transforme tudo isso de acordo com aquilo que é princípio, que é valor segundo a Bíblia. Tá. A igreja precisa engajar-se culturalmente e não abrir mão dos seus valores e princípios. Isso é uma frase muito importante para a gente ter hoje, para essa aula, porque nós vamos falar sobre serviço, vamos falar sobre participação, vamos falar sobre eu diria misturar, mas não é misturar não, nos envolver com a sociedade. Bom, sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, né? Isso aí é uma coisa que a gente fala sempre, uma coisa que a gente vê sempre a Bíblia dizendo, e sabemos também que, como segundo as palavras de Jesus, a igreja veio para servir. Se somos o corpo de Cristo, nós temos que espelhar aquilo que Cristo fez, nós somos chamados para servir. Cristo, várias vezes, Jesus falou várias vezes no Evangelho que ele tinha vindo para servir. Eu tenho algumas passagens aqui para demonstrar isso. Por exemplo, Marcos 10, 45, ele diz que ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Em João 12, 26, ele diz que aquele que serve vai ser honrado pelo Pai. Em Mateus 23, 11, ele diz que o maior entre vós deverá ser servo, e não ser aquele que é servido, mas aquele que serve.
Em Lucas 22, 27, ele diz que ele estava entre nós como aquele que serve para servir. E aí também temos aquela passagem muito importante em que Jesus chama Pedro ao serviço, que é a passagem pós-ressurreição, quando ele encontra com Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? 3 vezes essa pergunta é feita a Pedro. E aí ele disse: Pedro, então você cuida das minhas ovelhas, então você pastoreia as minhas ovelhas, então você me serve. E outras passagens bíblicas que a gente pode dizer que Jesus é chamado de Senhor e Mestre, e Senhor é sempre servido. Então a gente está vendo aqui que a Bíblia, ela nos incentiva, diria até mais, ela nos demanda um serviço, uma prestação de serviço, já que nós viemos para espelhar aquilo que Jesus fez na terra. Estamos aqui representando a Trindade. Somos chamados cristãos porque queremos e precisamos repetir as obras de Cristo, ser o espelho de Cristo para a sociedade. E por isso, então, devemos servir como Cristo servia. Não à toa, um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, de um pastor americano chamado Gary Chapman, ele coloca atos de serviço como uma das 5 linguagens de amor do ser humano. Ele diz lá que as linguagens do amor são palavras de afirmação, tempo de qualidade, presente, toque físico e atos de serviço. Isso é muito interessante porque é uma ligação grande que Jesus faz com essa questão do ato de serviço como amor, quando ele pergunta a Pedro: você me ama? E quando Pedro diz: sim, eu te amo. Então, Pedro, já que você me ama, uma das provas desse amor é você me servir e cuidar do meu corpo. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Para mim é uma coisa muito especial porque atos de serviço é a minha linguagem primordial de amor, é a primeira linguagem de amor para mim. Eu classifico serviço como uma coisa muito importante na minha linguagem de amor. Então, acho isso bem interessante. E aí eu me lembro de uma coisa, queria contar um testemunho rápido para vocês aqui, sobre questão de serviço. Eu sei que, assim, para muitas pessoas pode ser uma coisa nova servir na igreja. Tem gente que está encontrando Jesus agora, que está conhecendo Jesus agora e que não consegue, assim, ainda entender, dimensionar a importância do serviço na igreja. Mas para mim, eu fui criada no Evangelho, é uma coisa de longa data. Eu lembro de uma vez que a minha avó me contou. A minha avó, ela foi também criada no Evangelho, e quando ela se casou com meu avô, ele era diácono da igreja presbiteriana, e meu avô era marinheiro. Eles se mudaram para Angra dos Reis, porque meu avô foi transferido para lá. E meu avô acabou falecendo depois por causa da Segunda Grande Guerra. Mas ela falou que quando ela chegou em Angra dos Reis, que ela foi procurar uma igreja para frequentar, porque é isso que a gente faz, né? A gente vai para qualquer lugar, em primeiro lugar a gente procura uma boa igreja para ter comunhão ali. E aí quando ela foi procurar uma igreja, ela encontrou uma igreja, como meu avô era presbiteriano, ela encontrou uma igreja presbiteriana muito, assim, acabada. A igreja falou que o teto estava furado, a igreja estava muito velhinha. E aí ela falou assim pro pastor, ela falou: pastor, vamos fazer um bazar, vamos fazer uma arrecadação entre as pessoas, para a gente vender, fazer uma venda, levantar dinheiro, para a gente consertar o teto da igreja, para a gente poder consertar a igreja. E aí ele falou para ela: olha, vai ser muito difícil a gente conseguir fazer isso, a nossa igreja é muito pobre e a gente não tem esse recurso. Ela falou: não, mas eu vou pedir para a cidade, eu vou pedir para as pessoas, sendo evangélicas ou não, vou pedir a elas. E aí o pastor falou: ah, mas aqui eles só dão doação para a igreja católica, eles não gostam da igreja, na época era chamada de protestante, e eles não dão doação. A cidade aqui não vai atender, não vai te dar essas coisas, eles não vão querer colaborar. Só que minha avó era recém-chegada na igreja lá na cidade, ninguém conhecia. E aí o que ela fez? Ela falou que ela saiu de casa em casa, de comércio em comércio, pedindo doação, mas ela não dizia que era para a igreja evangélica. Ela pedia: você tem alguma coisa para doar para a gente fazer um bazar para a igreja? Para a gente melhorar a igreja, para a gente pintar a igreja, consertar a igreja? E as pessoas entenderam, né, por alguma razão, que a igreja não era a igreja evangélica, era a igreja católica, e contribuíram muito. E aí minha avó levou muita coisa, fez um super bazar, conseguiram levantar muito dinheiro e restaurar o teto da igreja, pintar a igreja toda. E aí ela falou que, olha, o pastor ficou tão feliz, ela falou que ele faltou só me chamar lá na frente para poder dar um testemunho e falar para as pessoas, mas naquela época as mulheres não podiam de jeito nenhum falar. E ela disse que foi uma coisa muito, assim, muito abençoadora. Isso para dizer para vocês que trabalho na igreja é uma coisa, na minha família, que faz tanto parte da nossa vida quanto o nosso sobrenome. Então, a gente serve na igreja. Eu cresci vendo a minha avó, vendo a minha mãe servindo na igreja, a minha bisavó servia na igreja. Então, assim, a gente cresce lá na minha família, a gente cresce tendo isso como uma coisa natural para a gente. Mas não é voluntariado, que isso é uma coisa muito interessante. O serviço na igreja tem uma diferença grande, porque a gente costuma chamar de voluntariado. Eu vou fazer um meia-culpa aqui, porque recentemente tivemos uma reunião de mulheres aqui,
E a gente falou que ia ter uma feira de voluntariado e chamamos as pessoas e dissemos se voluntarie para trabalhar. Mas depois eu estudando melhor sobre isso, pensando até por causa dessa aula, eu vi que voluntariado é uma coisa e serviço é outra. Deixa eu dizer para vocês por quê. Voluntariado, segundo as minhas anotações, eu vou ficar de olho aqui porque eu não quero passar uma informação errada e eu não quero perder nada daquilo que eu estudei. Então, por isso que eu estou de olho aqui nas minhas anotações. Mas eu estou aí com vocês, gente, tá? Estou ligada. Então, assim, ó, voluntariado é uma dedicação de parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos, por interesse pessoal. Então, o voluntariado, você dá um tempo que te resta, uma coisa que te sobra, por interesse pessoal. É uma coisa que eu quero desenvolver porque, por alguma razão, aquela área ali é importante para mim. Mas também não é trabalho. Serviço não é voluntariado, mas também não é trabalho. Porque trabalho é um esforço desenvolvido com o objetivo de se efetuar um determinado processo produtivo. E quem executa esse esforço recebe um salário. Então, a gente está falando de uma coisa que não é voluntária, não é um espaço que eu decido e dou o tempo que me resta do interesse que eu tenha, só se aquilo for interessante para mim, também não é alguma coisa que eu faço visando receber um salário. O que, gente, não tem nenhum problema, tá? Voluntariado tem o seu espaço, trabalho tem o seu espaço, são coisas nobres também, mas só estou explicando para vocês que serviço na igreja é diferente de voluntariado e diferente de trabalho. O que é o serviço? Serviço é uma ação ou efeito de servir, de dar de si algo em forma de exercício, em forma material ou de qualquer outra atividade, produzir atividades humanas que satisfazem uma necessidade não sua, não pessoal, há uma necessidade do outro, sem ter nenhum retorno material para isso. Então, a diferença que a gente pode ver entre voluntariado e serviço é que nem sempre eu sirvo naquilo que eu quero ou naquilo com que eu me identifico, naquilo que realmente traz uma realização pessoal. Muitas vezes o serviço é feito de uma forma em que eu estou me negando para o bem do outro. O voluntariado é uma coisa que eu identifico como uma causa minha e aí eu corro atrás daquela causa, acho aquilo importante e aí faço alguma coisa para aquela causa. No serviço, não necessariamente. No serviço pode ser uma coisa com a qual eu não me identifique primeiramente, ou mesmo não me identifique de maneira nenhuma, mas eu consigo entender que é uma necessidade do outro e aí eu me dou em função daquele outro. E também não é trabalho, porque tanto o voluntariado quanto o serviço não tem remuneração. O trabalho tem uma remuneração. Bom, então entendendo isso, deixa eu pular aqui para a terceira, a gente precisa saber qual é a importância, e aí vou entrar na aula que eu queria dar hoje, qual é a importância do serviço na igreja, né? Porque a gente pode servir em qualquer outro lugar. Mas nós, como cristãos, entendendo que a igreja é o corpo de Cristo, entendendo que somos chamados para servir como Cristo serviu a igreja, aí vou fazer um parênteses. Olha como a gente entende perfeitamente serviço na vida de Jesus, né? Ele veio, se doou a ponto de morrer por nós. Não era uma causa dele, ele não tinha cometido nenhum pecado. Jesus não precisou morrer por ele mesmo, ele era totalmente santo. Ele não tinha cometido pecado algum. Então não era uma causa que ele era pessoalmente, particularmente importante no sentido de eu fiz isso e eu preciso ajeitar essa situação. Ele morreu por nós, ele serviu-nos nessa causa. Então não era o interesse dele, era um interesse nosso que ele morresse na cruz para que nós fôssemos salvos. Jesus continuaria sendo rei, continuaria sendo Deus, né, independente de nós. Nós é que precisávamos dessa salvação. Jesus nunca precisou de salvação, ele nunca cometeu nenhum pecado. Nós precisamos da salvação. Então ele vem e nos serve nesse sentido. Não foi uma coisa voluntária, que era uma causa que ele era muito importante, aí ele faz aquele trabalho por si também. Não, ele fez por nós. Se deu totalmente em nosso favor ali. E aí é o seguinte, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é onde Jesus se manifesta primeiramente, onde nós somos ensinados como vamos espelhar para a sociedade essa imagem e semelhança que herdamos. E aí, é muito importante a gente entender o seguinte, todos nós, seres humanos, todos nós, a não ser que haja assim, um transtorno muito grande de psiquiatria, psicologia, mas isso aí a gente também não vem a casa, todos nós temos uma necessidade de pertencimento. Existe um estudo de um psicólogo chamado Abraham Maslow, acho que o nome é esse. Ele caracterizou as condições necessárias para uma boa vida pessoal, para a pessoa estar saudável emocionalmente. E aí o que ele diz? Que o pertencimento é uma necessidade extremamente importante
Ela só está atrás das necessidades básicas de respiração, alimentação e das necessidades de segurança. Então o homem, ou a mulher, né, estou dizendo o ser humano, para se sentir pleno, perfeito, para se sentir bem, ele precisa, para ter uma saúde física e emocional, ele precisa respirar, ele precisa se alimentar, ele precisa estar seguro e ele precisa se sentir pertencente. E aí é muito importante quando a gente liga isso ao fato de sermos um corpo e servirmos na igreja, porque o serviço na igreja faz com que a gente se sinta extremamente pertencente ao corpo de Cristo. A gente costuma falar entre os líderes e entre as pessoas que trabalham, que normalmente quem reclama demais trabalha de menos. Quando as pessoas trabalham muito e elas veem a carga que é e a importância que é, elas costumam criar menos, eu não vou dizer problemas, mas criar menos dificuldades. Elas costumam entender mais o processo, elas costumam se sentir mais pertencentes. A igreja é mais delas, o processo todo é delas, né? O próprio Cristo é mais dela. Né? Mas assim, é meu Senhor, é meu líder, é o meu guia, é o meu Salvador. E nesse sentido, servir na igreja é extremamente importante, porque as relações interpessoais que a gente constrói no serviço são a base da organização social. Nós precisamos, para existirmos como sociedade, que as pessoas não somente exerçam os seus dons, seus talentos, como elas exerçam seus dons e seus talentos em prol do outro. Porque, por exemplo, você imagina, se o médico que tem um dom, é um talento, desenvolve aquilo, se ele decide não clinicar. Então todos os médicos agora decidem não vamos clinicar mais, não vamos mais dividir esse talento. Ou os motoristas, ou as cozinheiras, e que seja. Se a gente não souber dividir o nosso talento, mesmo que a gente divida o nosso talento recebendo um salário, que é no caso é trabalho, a sociedade não sobrevive. Todos nós precisamos que haja uma interação, uma troca, uma permuta de talentos. Então, essa troca, essas relações interpessoais, esse serviço na igreja dentro dessas relações, e aí a gente vai de novo dizer que não é trabalho, porque não é remunerado, mas é um serviço, é uma troca de talentos. E essas relações interpessoais fazem com que a sociedade sobreviva, fazem com que a igreja sobreviva. A igreja precisa dessa troca de talentos, desses favores, ou dessas expressões que são colocadas entre as pessoas, divididas entre as pessoas. A falta de pertencimento a falta é uma das grandes causadoras de depressão, de ansiedade, de violência, de suicídio, porque quando a pessoa não se sente pertencente àquilo ali, e aí é uma visão muito minha, que eu acho que acontece, eu digo assim, se a pessoa pensa assim, eu não pertenço, eu não sou de ninguém, eu não sirvo para nada, eu não tenho valor, o próprio cérebro começa a dizer para a pessoa, por que você está saindo de casa então? Por que você vai? Nem tenta, você não consegue. Nem vai lá, as pessoas não gostam de você não é pertencente, você não tem quem te segure, ou quem te aprove, ou quem esteja ao seu lado. E aí isso faz com que você fique cada vez mais introspectivo, depressivo, triste. Se você não se sente pertencente, não tem uma relação de empatia, de simpatia, com certeza você tem mais tendência a ser violento nas suas relações. Então, o serviço é extremamente importante para esse senso de pertencimento. E o senso de pertencimento é uma das necessidades básicas do ser humano. É uma das necessidades que fazem com que a gente tenha uma saúde mental, uma saúde emocional e até física também, porque a gente sabe que as coisas não são separadas. O corpo somatiza aquilo que a alma sente, né? E a alma também reflete do corpo. Se você está com dor, se você está com alguma doença, você também fica triste, você fica abatido. Por outro lado também, se você está triste, emocionalmente abatido, você tem uma queda de imunidade. E tudo está ligado, porque fomos feitos de uma forma completa por Deus. Não fomos feitos separadamente. Deus criou o corpo e não criou a alma. Deus criou a alma e não criou o corpo. Não, criou tudo no ser humano. E tudo é parte da criação e tudo é interligado. Então é muito importante que a gente entenda que servir na igreja não é só, porque eu disse agora há pouco que o serviço é um doar, né? É uma coisa que você faz não necessariamente em seu favor, ou nem necessariamente gostando de fazer, mas você faz para o próximo. Mas nisso que você faz para o próximo, você recebe muito também, você ganha muito. Porque o nosso cérebro também, é um assunto que eu quero falar, vou virar aqui a minha anotaçãozinha para dizer isso para você, é o seguinte: o cérebro, né, o nosso cérebro, ele é muito, eu diria fácil de enganar, mas assim, ele é muito sistemático. Então, algumas atitudes
geram reações enzimáticas, geram produção de hormônios, de enzimas, e aí você tendo aquelas atitudes ali, ele continua produzindo aquelas enzimas, aqueles hormônios. E é muito importante que a gente entenda que fomos criados por Deus dessa maneira também para o bem da sociedade, para o bem-estar geral. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque quando você tem atitudes generosas, quando você tem atitudes em relação ao outro, quando você tem generosidade, quando você se dá para o outro, o seu cérebro produz dopamina, produz oxitocina, produz uma série de reações químicas em você que fazem com que você tenha a sensação de prazer. E aí, isso é maravilhoso, porque quando você tem aquela atitude e você tem uma sensação de prazer, aquilo vai se tornando mais fácil, ou melhor, ou mesmo estimulado pelo seu próprio organismo a ser feito de novo. E é importante, porque se imagina, se as relações interpessoais, as trocas de favores, os serviços, são extremamente importantes para a organização de uma sociedade, se elas fossem coisas não prazerosas, muito ruins de serem feitas, cada vez ia ser menos feito. Né? Cada vez a gente ia querer fazer menos. E quando a gente faz e recebe por nós mesmos, pela nossa própria criação, por aquilo que Deus nos concedeu, pelas nossas reações químicas, uma sensação de prazer, uma sensação de pertencimento, uma sensação de alegria, a gente quer fazer de novo. E isso contribui para o bem-estar social. Olha como é que Deus é perfeito. Olha que coisa maravilhosa. Sabendo que nós íamos precisar um dos outros, e dos talentos um dos outros, ele coloca em nós reações químicas que fazem com que a gente sinta prazer em doar, prazer em favorecer o outro, para que a gente continue fazendo para o bem de toda a humanidade. E a Bíblia diz muito claramente que aquele que dá é mais feliz ou mais bem-aventurado do que aquele que recebe. Né? E a gente às vezes fica sem entender esse porquê, mas é uma coisa química também. Sei que sim, também a gente quando planta, a gente planta bênçãos para o nosso futuro e sei que Deus é fiel nessas sementes que a gente planta, porque a Bíblia diz que Deus é fiel e que Ele vai nos retribuir tudo aquilo que a gente tem plantado. Mas também nós já temos imediatamente uma reação física muito grande, que é importante também, porque nós temos cérebros preguiçosos. O nosso cérebro, ele se alimenta de glicose, ele não quer gastar muita glicose. Então ele fica só dizendo pra gente, não faz isso não. Por que você vai fazer isso? Você vai mudar, você vem sempre por essa rua, você vai mudar de rua agora, por favor, isso vai me dar trabalho, vou ter que calcular um novo trajeto. Então o nosso cérebro está sempre tentando nos dissuadir de termos atitudes que vão fazer com que a gente gaste um pouquinho mais de glicose. E aí nesse aspecto, ele quer nos dissuadir de ter atitudes que não sejam para nós, que não sejam benéficas para nós. E quando ele recebe essa injeção de dopamina ou de ocitocina, e quando a gente recebe isso e tem uma alegria, prazer, ele diz, isso é bom, faça de novo. Então o nosso cérebro nos estimula a termos atitudes serviçais, e eu estou falando no bom sentido, porque serviçal parece uma coisa muito pejorativa, mas não. Atitudes de serviço, atos de amor, através do serviço para com outras pessoas. Outra coisa interessante é dizer o seguinte, como eu falei aqui, o cérebro ele costuma se enganar com facilidade. Então, se você tem atitudes de gentileza para com outra pessoa, sejam essas atitudes de gentileza generosa ou de gentileza estratégica, o seu cérebro reage da mesma forma. O que isso quer dizer? Se você tem uma atitude completamente desprovida de qualquer troca, né, de qualquer favor próprio em relação a uma pessoa, e aquilo é nobre, é bom, o seu cérebro te dá ali uma reação de dopamina, de ocitocina. Se você faz um carinho numa pessoa, se você encosta numa pessoa, se você cumprimenta uma pessoa, se você abraça uma pessoa de rua, vamos dizer assim, que é uma atitude que a princípio você disse, é uma atitude que você faz sem nada para você em troca, você está ali fazendo com uma pessoa que não vai te trazer nada em troca, seu cérebro produz essa sensação boa, de você fez uma coisa boa, olha que coisa legal, você se sente bem, se sente nobre. Mas se você tem uma generosidade estratégica, que se você faz alguma coisa visando algum bem para você, se você faz de qualquer maneira, de uma maneira que você seja beneficiado, olha aqui, ele vai te dar a mesma reação. Então, gente, se você quer fazer pelo bem, sem esperar nada em troca, faça. Mas se você tem alguma segunda intenção, também faça, porque vai ser bom para a pessoa do mesmo jeito e vai ser bom para você do mesmo jeito. Isso é interessante também porque a gente normalmente espera ter a vontade para fazer. Então primeiro eu quero sentir no coração que eu preciso dar essa esmola para essa pessoa, depois eu dou essa esmola. Ou eu quero primeiro sentir no coração que eu preciso trabalhar na igreja com os conectores, para depois trabalhar. Estou falando conectores, mas pode ser qualquer outro tipo de serviço. Mas nem sempre precisa ser assim. Se você faz
sem sentir, a vontade virá, porque você vai ter aquela reação de prazer e o seu cérebro vai te dizer, faça sim, porque vai ser bom. A vontade virá. É que nem exercício físico. O exercício físico também produz também em nós uma série de endorfinas, serotonina, uma opção de coisa que fazem com que a gente tenha também uma sensação de prazer. Por quê? Porque o exercício físico é extremamente fundamental para o bem-estar físico e emocional. Então, se você espera ter vontade de acordar às 5 horas da manhã para correr, você não vai conseguir. Agora, se você começa a se exercitar, a acordar e fazer, aquela sensação, aquela produção de endorfina, de serotonina vem. E aí amanhã, o seu cérebro lembrando daquilo, ele vai te ajudar a acordar e a fazer exercício, não eu digo acordar, mas fazer exercício a hora que seja. Então isso é muito interessante como Deus fez com que tudo coopere para o nosso próprio bem. E por que estou falando isso? Porque a gente olha para serviço e a palavra já vem com um peso forte, né? Ah, é serviço, estou servindo. A gente tem até uma coisa meio preconceituosa, parece que eu estou me diminuindo. E não, na verdade, aquilo ali vai produzir em mim coisas tão boas e tão maravilhosas e vai me tornar tão mais parecida com Jesus, que é o anseio da nossa alma, que eu vou ficar cada vez mais feliz, mais realizada, mais plena. Então, é importante que a gente entenda isso e que pratique, mesmo que não haja o desejo. O desejo virá depois, a vontade virá depois. Bom, falei sobre a importância do serviço na igreja, como a gentileza estratégica e a gentileza bondosa. Tanto faz, tá, gente? Tanto faz se você está cheio de boas intenções ou você está cheio de segundas intenções, você vai fazer o bem ao próximo e vai também ter em você uma sensação de prazer maravilhosa. Esse que eu acabei de falar foi a importância do serviço na igreja. A gente se sente pertencente, a gente se sente acolhido, a gente se sente mais assim, dono, e aí dono no melhor sentido da palavra, dono de assim, é meu e eu vou cuidar e eu vou zelar. Né? Eu vou estar perto, como a Bíblia diz que Deus cuida de nós e zela de nós porque somos o povo dele. Então, essa é a importância do serviço na igreja. Agora, qual é a importância do serviço para a igreja? E aí estamos falando de igreja local, né? Lembra que eu disse no início que a gente começou em junho a estudar a importância da igreja local para nós? Então, estamos falando sobre a igreja local. O que também não quer dizer que não vai atingir uma igreja como um todo, porque várias igrejas locais constituem a igreja global, a igreja mundial. Mas a gente está falando especificamente para a igreja local. Então é o seguinte, a igreja local ela é um corpo vivo, né? E um corpo atuante e cheio de diversidade, cheio de demandas. Né? E como a gente já viu, todo ser vivo, e aí a gente não fala em vivo fisicamente vivo, mas a igreja local ela tem personalidade, ela tem pessoalidade, ela tem mudanças, ela tem estratégia, ela tem demandas. Todo ser vivo precisa de dons que não tem, precisa de talentos que não tem, precisa dessa troca de talentos e dons. E aí, nossas demandas na igreja local são sempre maiores que nossos recursos. Porque, ainda mais que de acordo com o tamanho da igreja, conforme ela vai crescendo cada vez mais e vai ficando cada vez mais diversificada, melhor dizendo, mais necessidades específicas vão surgindo. Então, a gente tem sempre mais demandas do que a gente tem recursos. Então, se cada vez mais pessoas estiverem trabalhando, mais demandas serão atingidas ou serão respondidas, talvez, mais demandas serão realizadas, vamos dizer assim. Então é muito importante que todo mundo que é pertencente ao corpo de Cristo participe, sirva, exercendo o seu dom, o seu talento ou não. Vou dizer para vocês, falar na frente das câmeras é uma coisa assim que eu sinceramente não gosto de fazer, não acho divertido, não é uma coisa que eu me sinta confortável, mas é uma demanda, é um serviço necessário. Então vamos servir em tudo que a gente puder servir, sendo o nosso talento, sendo o nosso prazer, sendo aquilo que a gente gosta ou não. É importante. Então, para a igreja local, é extremamente importante que o serviço seja feito por todos aqueles. Porque se todos servem, todos vão ser servidos e todos servirão menos. Se a gente tem 50 voluntários, vai ficar mais fácil de dividir o serviço do que se a gente tiver 30, se a gente tiver 2. E se todo mundo participar, todo mundo vai participar menos e todo mundo vai ser servido. Então, isso é muito importante. Mais pessoas servindo, mais dons, mais diversidade, mais a gente consegue atingir, né, as pessoas e, assim, mais evangelismo, mais missionários. E quando eu estou dizendo missionário,
Não estou falando especificamente sobre aquilo que a gente tem como missionário, não. Pessoas que vão para outros países falar do evangelho, que é glorioso, é maravilhoso. Mas eu estou falando sobre todos nós sermos missionários, porque todos nós somos comissionados a levar o evangelho de Cristo aonde quer que a gente vá, aonde quer que a gente esteja, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa. Né? Se você vai ao mercado, se você vai à praia, o jeito como você trata a pessoa, o jeito como você se refere, o jeito como você se porta, tudo isso ali, você está sendo mensageiro de Cristo. Isso não é para causar um peso na sua vida, não, pelo contrário, é para dizer, olha que privilégio que você tem de ser um espelho de Jesus para a sociedade. E quando nós temos uma igreja com tantas demandas assim, tão diversas assim, conforme a igreja vai crescendo maiores as demandas, é muito importante que todo mundo participe, porque todos somos missionários. E aí a palavra de Jesus vai sendo cada vez mais levada para todos eles. Então, deixa eu dar um golinho aqui rapidinho na água. Lembrei de uma coisa, gente. Minha mãe não gosta dessa garrafinha. Ela reclama toda vez que eu uso. Ela diz que não é chique garrafinha, que eu tinha que usar a xícara da igreja, que a xícara da igreja que é chique. Então, mãe, desculpa, trouxe a garrafinha. Na próxima trarei a xícara. Então, olha só, gente. Eu, por exemplo, eu tô assim mais de 30... Desde que eu tinha 18 anos, estou com 50, faz as contas aí para mim, por favor. Bota aí no chat as contas, quanto tempo. Trabalhando no departamento infantil. E amo o departamento infantil. Isso aí é uma coisa que eu faço, um serviço que eu faço e amo. Mas que toda demanda do departamento infantil tem a ver com os pais também, mas tem a ver com a evangelização das crianças, é uma coisa que não é necessária para mim hoje. Primeiro que eu já aprendi tudo aquilo que a gente ensina ali para as crianças, aquela historinha toda, do jeito como é ensinado para eles. Hoje, para mim, aquilo ali não é necessário daquela forma, eu tenho outros aprendizados. E também não tenho mais filhos pequenos, meus filhos são adultos. Mas o serviço ali é uma missão, é um jeito de evangelizar os pequenos. Eu não faço sozinha, claro que não, graças a Deus. Hoje a gente tem mais de 70 voluntários do departamento infantil. Antes da pandemia já chegamos a 150, mas a pandemia mudou muitas coisas. Mas hoje nós temos muitos voluntários e é maravilhoso. Quanto mais gente trabalhar, menos gente, menos pessoas trabalhando, menos serviço será necessário para cada um, né? Menos as pessoas trabalharão. Estou com dificuldades, mas vamos lá. Então, assim, eu entendo que aquela missão que eu tenho ali para as crianças é um evangelismo. É uma parte que a gente está ensinando para as crianças ali como é Jesus. E isso não me diz respeito primariamente no sentido de que não é uma coisa que volte para mim, né? Mas o serviço ali é uma missão. Então, toda vez que você está servindo na igreja, você está sendo um missionário. Isso também não deixa de acontecer quando você oferta também, porque às vezes a gente não pode ir, por exemplo, eu não posso ir na Namíbia fazer missões, eu não posso ir no Sudão fazer missões, mas eu posso contribuir financeiramente para as pessoas que estão indo. Então, os nossos dízimos e ofertas também são serviços, também são missionários, também vão fazer aquilo que a gente não pode fazer. Mas o nosso serviço físico, presencial, e aí vamos voltar, a gente está falando de igreja local, é extremamente importante, porque a gente aumenta, a gente multiplica de maneira assim grandiosa a nossa evangelização. Muito mais gente está refletindo Jesus para muito mais gente, isso é extremamente importante. Vamos ver lá, gente, vamos ver se eu estou caminhando agora. Isso, falei sobre a importância do serviço na igreja, falei sobre a importância do serviço para a igreja, e agora eu queria falar sobre a importância do serviço da igreja local mesmo, né? Já falei que a gente vive numa igreja que tem muitas demandas, muitas necessidades, e a igreja reflete a sociedade. Com que eu estou dizendo isso aqui? Eu não estou dizendo que a igreja reflete a sociedade nos seus valores e princípios, não. Estou dizendo que a igreja reflete a sociedade na sua diversidade de pessoas. Por exemplo, Niterói, e mais especificamente Icaraí, é um bairro de muitas famílias, muitas crianças, e a gente tem muitas crianças e muitas famílias na nossa igreja. É um bairro muito acolhedor para pessoas idosas. O bairro de Icaraí é extremamente acolhedor para pessoas idosas. É um bairro que facilita a vida das pessoas idosas, porque tem muita farmácia, tem muito consultório médico, é um bairro onde você tem muito restaurante, muita entrega, e normalmente os idosos já não querem mais cozinhar. É um bairro onde as coisas se resolvem com muita facilidade, a pé, perto de tudo, você não precisa pegar carro para se transportar para lugar longe. Então, assim, é um bairro muito acolhedor para idosos. A nossa igreja tem muitos idosos. Então, a nossa igreja e todas as igrejas locais, elas refletem a sociedade, o local onde elas estão inseridas. E aí, as diversidades são muito grandes, né, nas sociedades.
E nem sempre, e eu acho que sempre o Estado não consegue atender a todas as necessidades, né? E nem a gente acha que o Estado tem que atender a todas as necessidades. Há uma parte que nós precisamos fazer, que nós podemos fazer. E aí entra a importância do serviço da igreja, né, para a sociedade. A gente falou da importância do serviço na igreja, para nós, seres humanos, da importância do serviço para a igreja como corpo ali de Cristo. Estamos falando na importância do serviço da igreja como exemplo, como tipo de Cristo para a sociedade, ou como missionária para a sociedade. A igreja pode fazer e pode também ajudar, né, o Estado, pode também fazer aquilo que o Estado em alguns pontos não consegue fazer, de uma maneira abrangente, de uma maneira grandiosa. Então, assim, fala em ação social? Sim, estamos falando em ação social. E primeiro ponto, você sabe que a igreja aqui a gente participa, a gente faz distribuição de lanche, distribuição de cobertor, a gente leva leite em pó para o INCA, né? Segundo os nossos departamentos, ministérios aqui de ação social, compartilha o pão de missões urbanas e também do Órão. E também agora temos os quatro estações, que é um ministério novo que estamos desenvolvendo, para que a gente, durante todas as estações do ano, estejamos fazendo ações sociais referentes a cada necessidade daquela estação, né? Então, assim, nós trabalhamos com ação social. Isso é muito importante, porque o Estado não consegue atingir ou não consegue suprir a necessidade de toda a população de baixa renda, ou toda a população que tem necessidades de ações sociais que a gente tem aqui na nossa cidade. Isso não em lugar nenhum. Isso não acontece em lugar nenhum. Pelo menos no Brasil não. Pode ser que em outros países aí fora, eu não conheço todos os países, mas no Brasil, em nenhum estado do país, estado eu digo como região, estado regional, os políticos ou a nossa governança consegue atingir todo mundo. Então nós aqui na igreja entendemos isso. Entendemos que isso faz parte do mandato cultural também, que a gente se insira na sociedade. Não só trabalhando, não só estando presente, não só como políticos, mas também como agentes de ação social, como agentes sociais de filantropia. E fazemos isso também, isso é muito importante que a gente faça. Mas também não é só isso que a igreja pode fazer. O que a igreja pode fazer para ajudar a sociedade de uma forma geral, naquilo que os governos ou as outras pessoas não podem fazer? Ela pode trabalhar com o ser humano em valores, em princípios, em perseverança, em mudança, para que o ser humano seja um cidadão melhor, para que o ser humano seja uma pessoa melhor, para que ele seja uma pessoa mais atuante, que conserve mais a cidade, que olhe para a cidade com um olhar mais cristão, mais benevolente. Então, deixa eu explicar para vocês. Quando a gente faz encontro de casais, retiro de casais, palestras de casais, que a gente enfatiza muito sobre a importância da família, a importância do casamento, quando a gente ajuda e orienta na criação dos filhos, nós estamos contribuindo para cidadãos melhores, para pessoas que vão aí para fora espelhar mais esses valores e princípios para a sociedade como um todo. E isso o Estado não faz, nem tem que fazer, né? Isso é um papel da igreja. Ensinar princípios e valores cristãos é o nosso papel importante. Precisamos fazer isso para que essas pessoas reflitam isso na sociedade, para que essas pessoas, então, exerçam isso na sociedade, através do voto, através de reivindicação, através da eleição de políticos que vão reivindicar isso, mas nós precisamos levantar esses valores e princípios, e isso é um serviço também que a igreja presta à sociedade. Quando a gente instrui, quando a gente constrói coisas bonitas, quando a gente bate nas teclas com as pessoas, olha, a gente precisa conservar, a gente precisa cuidar, a gente precisa se dar um ao outro, a gente está contribuindo também para uma sociedade mais ativa, para uma sociedade mais cristã. Cristã não no sentido de princípios e tradições, somente de dogmas, não, mas cristã no exercício do amor de Cristo. Porque tradições e dogmas são importantes para a nossa igreja, mas o mais importante é que esse amor se transforme em atitude na vida das pessoas. Se transforme em Cristo verdadeiramente real no dia a dia das pessoas. Não adianta só a gente entender e aquilo ficar para a gente guardado, né? O que interessa é que a gente entenda e é que a gente transforme isso em prática para o outro. Então, assim, o serviço da igreja para a sociedade também é uma evangelização. Também é uma maneira de refletir Jesus para essa sociedade. Também é uma forma da gente espelhar aquilo que Cristo fez por nós.
que quer nos transformar, que quer nos salvar. É uma forma da gente conduzir as pessoas a Cristo, a dizer, olha, há um Salvador, há alguém que morreu na cruz por você. Porque se a gente for pensar bem, é uma reivindicação que Tiago faz no seu livro, eu acho, se eu não me engano, gente, eu acho até que eu anotei, está em Tiago 2, quando ele diz, se alguém vem até você e você sabe que essa pessoa está passando necessidade, que essa pessoa está sentindo fome, e você diz, vai em paz, fica tranquilo, o que você está fazendo demonstra uma fé morta, porque é uma fé sem obras. Você falou, isso é um absurdo, não faça isso. Se você sabe que a pessoa tem uma necessidade e você pode ajudar a pessoa, ajude aquela pessoa. Não despeça aquela pessoa da sua vida, ou não vire as costas para aquela pessoa, simplesmente com palavras, mas torne em atos a sua fé, torne em atitudes, faça a sua fé ser real na vida da pessoa. E isso é uma obrigação nossa como igreja, da gente ensinar e da gente servir, da gente fazer, da gente tornar real na vida das pessoas o amor de Cristo. Porque Tiago diz, não fomos salvos pelas obras. Não é isso que salva, mas fomos salvos para as obras. Afinal de contas, se a gente conhece um Cristo que é Senhor, que é um Cristo que é Deus, que é Rei, mas mesmo assim se deu em nosso favor e veio nos servir, e nós precisamos espelhar esse Cristo, nós precisamos colocar em prática o nosso serviço. Precisamos fazer com que se torne em atitudes reais na vida da pessoa. Então, gente, eu falei da importância do serviço. Eu expliquei para vocês que serviço não é voluntariado, que serviço não é trabalho, o que é serviço, que serviço é um mandamento de Jesus, como aqueles que o chamam de Senhor e Mestre precisam colocar em prática os seus mandamentos, que é um espelho de Cristo para a sociedade, para os irmãos, para aquele que está ao seu lado, é uma evangelização. Falei da importância do serviço na igreja, da importância do serviço para a igreja e da importância do serviço da igreja. E agora você pode dizer, tudo bem, mas o que eu faço? Como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu sirvo? Né? Como é que eu vou começar a fazer isso? Então, a gente já falou que serviço não é uma coisa que você faz esperando uma vontade, esperando descer do céu. Acontece sim. Em muitos momentos você tem um desejo enorme por uma causa e aquilo se transforma em um serviço. Mas não necessariamente precisa ser assim. Eu quero dar um testemunho pessoal. Quando eu comecei a trabalhar com o departamento infantil, e eu digo para vocês, é uma paixão, e eu amo criança e tal, não era isso que eu tinha, não foi a minha motivação. Eu comecei a trabalhar com o departamento infantil porque o meu cunhado estava plantando uma igreja e a minha mãe falou, vamos lá ajudá-lo? Você fica com os bebezinhos, eu fico com as crianças maiores e a gente começa o departamento infantil lá. E eu fui motivada pela necessidade lá de ajudá-lo, né? Queria que desse certo para ele, para minha irmã, para os meus sobrinhos. E minha mãe me chamou e achei que era legal. No decorrer do processo, eu fui ficando completamente apaixonada, tanto que hoje, até hoje, eu estou lá e não consigo assim sair, não consigo, por mais que hoje a gente tenha pessoas extremamente capazes fazendo o serviço lá, eu estou sempre entrando lá e me participando, sempre me motivando a estar lá de alguma forma, porque virou uma grande paixão. Então, quando a gente começa, eu falei para vocês que esse serviço é um exercício, a gente começa a ter essas atitudes, o nosso cérebro vai mandando para a gente estímulos de prazer, sensações de prazer, aquilo acaba virando realmente um prazer, uma paixão, uma causa para nós. Mas não necessariamente começa com uma causa. Então, como é que você vai servir? Não espere você ser chamado para servir. Você já foi chamado para servir, essa é a verdade. Quando Jesus morreu por você na cruz, ele já estava colocando em você um selo de servo, né? Ele tinha dito antes de morrer, mas a partir do momento em que ele morreu e ressuscitou e disse ele está consumado, todo o trabalho que ele veio para fazer na terra foi consumado ali na ressurreição, na morte e ressurreição, ele colocou um selo de servo em você. Então você não precisa esperar que alguém venha te chamar para ser, ou que alguém venha dizer que você é, ou que você tem algum desejo para ser. Você tem que já tomar essa iniciativa de servir. Aonde, Viviane? Eu olho, não vejo tanta coisa para fazer. Sempre tem alguma coisa necessária. Eu falei para você que a igreja ela é um corpo vivo, um corpo cheio de demandas, e nem todas as demandas estão sendo atingidas. E alguma coisa você pode fazer. Se não há alguma coisa que você esteja vendo, crie alguma coisa que você acha que é importante. Então, por exemplo, você chega aqui e vê que tem várias pessoas recebendo e dizendo bom dia e tal. Mas você lembra que quando você chegou, ninguém pegou seu nome, seu telefone e disse assim, como é que foi sua vez? Eu vou te passar uma mensagem amanhã e isso foi importante. Então comece
a ter atitudes. Procure quem é líder desse departamento. Gente, dentro desse departamento, posso ter essa iniciativa? Posso fazer isso? O que eu posso fazer? A gente sempre vê, isso não é só aqui, porque isso é bíblico, a seara é grande, são poucos ceifeiros, mas em qualquer igreja local, a gente sempre vê que a demanda é maior do que os servidores. Sempre. Isso é uma questão que a Bíblia já nos avisava, que a seara é muito grande, que são poucos ceifeiros. Então, sempre tem serviço para ser feito. Tome uma iniciativa. Não espere ser chamado, não espere ser incomodado, porque nem precisa disso, você já está selado como servo, você não precisa que alguém te incomode ou que o Espírito Santo te incomode, você já sabe disso. Coloque em prática esse serviço. Uma vez tendo colocado em prática esse serviço, é o que a Bíblia diz, não olhe atrás. Se você colocou a mão no arado, não olhe atrás. Então, você começou a servir, não desiste, não dá para trás, não faz corpo mole, coloca a mão nesse arado e daqui para frente, sirva cada vez mais, sirva em outros... eu servi aqui, mas eu não achei que foi útil, eu não achei que foi... Vai para outro serviço, mas nunca pare de servir, porque Cristo nunca parou de nos servir, até hoje Ele nos serve, né? Até hoje Ele está à direita do Pai, junto ao Pai ali, intercedendo por nós, até hoje nos servindo. E quando Jesus subiu, Ele disse, eu vou e vou mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo está nos servindo. Somos servidos pela Trindade até hoje, então não há motivo para você parar de servir. Então coloque sua mão no arado, venha servir, procure essa igreja local. Eu estou falando isso para a nossa igreja aqui da Plena, mas a gente sabe que com a internet as nossas programações se espalham pelo mundo, então aonde você estiver, procure uma igreja local para servir. É muito importante que você seja pertencente de um corpo. Se você não se sentir pertencente de um corpo, você vai fazer com que a sua espiritualidade não flua, que ela morra. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Almas também morrem de inanição. Se você não alimentar a sua alma, não alimentar a sua espiritualidade, elas morrerão de inanição. Então é importante que você procure uma igreja local para congregar, para servir, para estar junto, para que a sua espiritualidade floresça, não morra, para que a sua alma floresça e não morra. E entenda, e aqui eu estou falando para a gente terminar essa aula de uma vez por todas, não por todas não, gente, vai ficar gravado, mas para a gente terminar essa parte aqui, você precisa entender que o serviço vou falar de novo que eu me perdi, vamos lá. Você precisa entender que o serviço é um selo de Deus na sua vida, um selo de Jesus na sua vida e que somos espelho de Jesus para a sociedade. E por isso precisamos servir de todo o coração. O Senhor vai te retribuir enormemente, abundantemente, tudo aquilo que você estiver servindo. Porque quando a gente cuida das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. E quando Ele cuida muito melhor do que a gente. Tá, gente? Então, foi ótimo dividir com vocês essa aula sobre serviço, tudo que eu penso, que eu entendo como serviço. Servir é uma parte importante da minha vida, fundamental, é uma linguagem de amor, é a minha principal linguagem de amor e eu quero muito dividir essa bênção com vocês do serviço, porque bênção dividida é bênção multiplicada, então a gente precisa multiplicar essa bênção do serviço para onde quer que a gente vá, para todas as pessoas, para que Jesus seja cada vez mais presente na vida de todo mundo, tá? Muito obrigada pela sua participação, pela sua atenção. Eu vou te pedir um favor, antes de você ir embora, um servicinho aí. Dá seu like, compartilha. Se você ainda não inscreveu no nosso canal, tá na hora de se inscrever. Tá, gente? Vem fazer parte, vamos ajudar essa mensagem aí para muitos lugares. Vamos evangelizar através também do nosso like lá, tá bom? Muito obrigada pela sua participação, pela sua atenção. Eu estou muito grata a Deus pela sua vida e grata a você por estar aqui comigo até agora, tá bom? Vai no chat, bota os seus comentários aí, a gente vai continuar conversando, tá? Beijinho, gente. Fiquem com Jesus.